A Assembleia Legislativa lança a frente parlamentar em defesa da advocacia pública. A iniciativa é do deputado Fernando Capês, do PSDB. A frente parlamentar tem o objetivo de reunir esforços na criação de um foro permanente de discussão sobre a advocacia pública, capaz de criar e propor medidas que fortaleçam esse relevante setor do Estado. A frente parlamentar é absolutamente necessária. A advocacia pública tem crescido muito, não só no Estado de São Paulo, como no país como um todo. Então, essa frente vem a reunir as lideranças parlamentares em torno dos interesses mesmo da advocacia pública, que estão crescendo cada vez maior. Então é uma iniciativa muito importante, muito louvável, que vai exatamente ao encontro dos interesses dos advogados públicos paulistas e brasileiros. A frente conta com o apoio de várias associações, como a APESP, a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. O papel da frente parlamentar é exatamente trazer para o Legislativo paulista a discussão, a reflexão e a proposição de uma série de temas que envolvem a advocacia pública e que precisam caminhar, avançar institucionalmente para que, de fato, a advocacia pública cada vez possa prestar um trabalho melhor, um trabalho mais eficiente para a própria administração do Estado. Jorge Luff Neto veio representando o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil São Paulo, Luiz Flávio Borges Ducho. Extraordinária essa iniciativa, porque vai reforçar ainda mais a advocacia pública, a defesa das prerrogativas dos advogados públicos, que são importantíssimos. É importantíssimo que eles tenham essa prerrogativa da independência, por exemplo, técnica, para poder melhor orientar o administrador. O deputado Fernando Capês fala da importância do lançamento da frente parlamentar em defesa da advocacia pública. O advogado público é aquele que defende os interesses do Estado, enquanto pessoa jurídica de direito público. Ou seja, é um advogado que prestou um concurso público difícil, portanto, advogado muito bem preparado, cuja função é defender o patrimônio do Estado e defender o Estado em todas as suas causas. Ora, esse tipo de profissional, como lida com o interesse público, como lida com o interesse da sociedade, ele precisa ter garantias, é preciso que a sua entidade a qual ele pertença tenha uma autonomia, uma previsão orçamentária que permita ele ter uma infraestrutura de apoio ao trabalho. Por essa razão, nós estamos aqui apoiando, por meio dessa frente parlamentar, todo tipo de ação que leve a fazer com que essa advocacia pública tenha cada vez mais estrutura e condições de trabalho. Senhor presidente, fui surpreendido hoje pela notícia de uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça, suspendendo a instalação das CPIs que vão trabalhar, deveriam começar o seu trabalho na data de hoje. É lamentável porque já está tão difícil reunir o quórum, colocar a casa em funcionamento, iniciar os trabalhos regulares, e quando isso surge a oportunidade, nos vemos surpreendidos. Eu que integro a Frente Parlamentar pela Autonomia Financeira do Tribunal de Justiça e do Poder Judiciário, que tenho pautado a minha atuação, sobretudo, para a melhoria das condições dos servidores do Judiciário. Muitas vezes isso se consegue não apenas com enfrentamento, mas nós que somos da bancada de sustentação do governo, temos também um papel de articulação, de conversa nesse sentido. E penso que o prejuízo pela paralisação dos trabalhos da CPI é um prejuízo que repercute diretamente na sociedade. No que diz respeito à Comissão Parlamentar de Inquérito, por nós solicitada, reunimos o número regimental de assinaturas, indicamos o objeto para a investigação e obtivemos a possibilidade de instalar esta CPI na data de hoje. Recuso completamente esta afirmativa de que nós requeremos a instalação desta CPI para sabotar, prejudicar qualquer tipo de investigação que venha a ser feita contra o governo. Nós solicitamos a instalação desta CPI, que é a CPI dos planos de saúde,
como já havíamos solicitado no mandato anterior, a CPI das seguradoras de automóveis, por vislumbrar graves danos à população que busca, na saúde complementar, a qualidade no atendimento que não tem na prestação da saúde pública. Encaminhamos o ano passado, no dia 3 de setembro de 2010, quando nem se iniciara, estávamos aí há mais de 6 meses do início do novo mandato, ainda nem sabíamos se retornaríamos a esta casa ou não, já havíamos ingressado no Ministério Público Federal com uma representação apresentada ao Procurador da República de tutela coletiva da capital em São Paulo, contra o flagrante descaso dispensado pelas empresas que atuam no ramo de saúde suplementar aos médicos, no caso específico a ginecologistas e obstetras, mas a todos os médicos, fato esse que pode acarretar a inviabilidade no exercício da medicina conveniada nesta unidade da federação, prejudicando os interesses dos usuários dos planos de saúde privados, em última análise de toda a população. No último dia 7 de abril, médicos de convênios iniciaram um movimento de paralisação dos seus trabalhos, em razão dos irrisórios repasses de honorários que são feitos pelas operadoras dos seguros de saúde. Esta não é uma questão que diz respeito ao interesse da categoria dos médicos, mas ao interesse da população usuária dos planos de saúde. Trata-se de um tema de alta relevância. E eu agora vou começar a expor algumas dessas questões aos senhores. Vamos à matéria veiculada pela imprensa. Médicos de todo o Brasil denunciam interferências de planos de saúde. Vamos lá. Prejuízos aos pacientes e aos profissionais são gritantes e inaceitáveis, atingindo os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Vamos descendo um pouco. Mas pesquisa do Instituto Datafolha, pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pela Associação Paulista de Medicina, AMB, revela que 92% dos profissionais sofrem diversos tipos de pressão e interferência. O índice varia de 90% a 95% nas 5 regiões do território nacional. Além disso, cerca de 2 em cada 10 entrevistados afirmam que esta é uma conduta comum a todos os planos ou seguros saúde. Para ganhar tempo, nós temos um tempo limitado na tribuna, eu vou explicar para vocês o que acontece, algumas das práticas. Algumas das denúncias que nós apresentaríamos aqui e iremos apresentar tão logo esta CPI seja instalada. Pacientes que começam a ter um crescimento, um volume diferente na região da tireoide, cujo exame clínico aponta para a possibilidade de tumor. O exame clínico aponta a necessidade de um exame mais aprofundado para a comprovação de que há possibilidade de aquele paciente esteja com um tumor e necessite, portanto, de tratamento e de cirurgia. Os planos de saúde, ou a operadora no caso, cria obstáculos, retarda a realização deste exame. Quando o exame é feito muito tempo depois, confirma-se o diagnóstico de tumor. E aí há uma nova batalha para se autorizar a cirurgia. Sabe com que objetivo? O objetivo de tornar desnecessária a internação numa UTI ou desnecessária a cirurgia, pois se sabe qual é o prognóstico desse tipo de doença. Portanto, quanto mais tempo se ganhar, quanto mais se retardar a intervenção do seguro, tanto a maior possibilidade do paciente entrar em óbito e dispensar o tratamento. Nós temos depoimentos de donos de operadoras de seguro, dizendo que encheram 2 maracanãs de pacientes deficitários que foram expulsos, excluídos dos planos de maneira imotivada, arbitrária, abusiva. O Ministério Público Federal está investigando isto. E a CPI pretendia também investigar porque
a defesa dos interesses do consumidor é matéria de competência das Assembleias Legislativas dos Estados. E, portanto, tem plena competência para, em defesa dos consumidores desse tipo de serviço, proceder a esta investigação e a este esclarecimento. Mas mais do que isso, você que paga um seguro-saúde, você que está num plano de seguro-saúde, você sabia, se não sabia, você tem direito de saber, que uma cirurgia cardíaca é reembolsada ao profissional R$200? O mesmo que um penteado mais elaborado num cabeleireiro, que é cobrado, uma permanente, uma escova. Você sabia que um anestesista para uma cirurgia do coração recebe R$80? E que um obstetra para realizar uma cesariana é reembolsado em R$200? Que a seguradora paga R$25 por consulta? Você deve estar se perguntando, sim, mas a tabela do SUS, a tabela do Sistema Único de Saúde, a gente sabe, paga pouco, não é a tabela do SUS, é a tabela de seguradora de saúde, de operadora. Em contrapartida, nós temos aqui denúncias de donos de operadoras que formaram verdadeiras fortunas, estão na lista da revista Forbes das 100 maiores fortunas do mundo. Justificável que tenha o lucro natural na atividade empresarial, mas a que custo? A CPI pretendia analisar os balanços para analisar e verificar qual a relação entre o lucro, o faturamento e o que é repassado para os profissionais da saúde. Se você vai a uma mesa cirúrgica, sabendo que o profissional que vai operá-lo, vai receber R$200, você se sente recompensado pelo pagamento que faz pelo seu plano de saúde? Será que esse é o interesse do médico ou o interesse do paciente, daquele que está lá e muitas vezes é compelido, além de ter que pagar a mensalidade do plano de saúde, ele é obrigado a negociar com o médico e pagar uma suplementação de honorários? Nós estamos falando de saúde, sistema de saúde suplementar, porque o sistema público de saúde não funciona adequadamente, são mazelas que vêm de décadas. Então as pessoas se organizam para buscar o sistema de saúde suplementar, que também não está funcionando. E é isso que nós pretendemos investigar. Me parece, a partir do momento que os requisitos formais estão preenchidos, me parece que os deputados dessa casa têm direito de buscarem as investigações daqueles casos que entenderem relevantes. Repito, nós não tivemos qualquer outra intenção ao protocolar o pedido de CPI, a não ser de reforçar o teor da representação que encaminhamos ao Ministério Público Federal. Uma representação de 18 laudas, repleta de fatos, recheada de fatos graves que estão sendo denunciados, para que o Ministério Público Federal fiscalize o trabalho e funcionamento da Agência Nacional de Saúde, porque cabe à Agência Nacional de Saúde fiscalizar as operadoras dos planos, fiscalizar se está havendo lucros abusivos. Cabe a esta casa legislativa, como conclusão da CPI, por exemplo, apresentar a proposta de um projeto de lei que proíba que a operadora de plano de saúde descredencie imotivadamente o médico, porque as operadoras, quando os médicos se movimentam para protestar, ameaçam descredenciá-los, silenciando-os pela força. Um projeto de lei proibindo descredenciamento imotivado poderia ser uma das conclusões dessa comissão parlamentar de inquérito aqui no âmbito do Estado de São Paulo. Portanto, entendemos que o sino deve bater para os dois lados, devem ser ouvidas todas as partes, a fim de que todos os argumentos sejam sopesados. Muitas vezes, a psicologia diz que é o efeito da primazia. Quando se ouve um lado só, forma-se uma convicção sem ouvir o outro lado. E é importante notar que a nossa CPI, que não foi tratada com respeito pelos órgãos de imprensa, por alguns órgãos de imprensa,
Não é uma CPI instalada para brincar. É uma CPI séria que pode contribuir sim para a melhoria no atendimento de pessoas. Só este fato, e já estou encerrando, senhor presidente, só este fato já justificaria por si só uma CPI. Uma paciente com diagnóstico de tumor, tendo retardado o atendimento, a cirurgia, a internação, pelos motivos mais nefastos possíveis, a ganância. Portanto, nós esperamos que essa decisão seja revista e a casa, que já aqui, entrando no mês de maio, ainda não constituiu nem as suas comissões permanentes, possa começar a funcionar. Que esta casa possa começar a votar projetos de lei apresentados por deputados estaduais. E nós vamos encaminhar sim uma questão de ordem à mesa, indagando se é ato vinculado ou discricionário colocar um projeto que está na ordem do dia em votação. Com a palavra.